Seja bem-vindo a mais uma transmissão online da Batista Vila Formosa. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Aproveite, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens. Permaneça conosco. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo juntos ao Rei que é digno. Eu diante dele eu me prostro, príncipe da paz, só por ele. Os homens, tu és santo, tu és santo. Poderoso, tu és digno,
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da Batista Vila Formosa. A partir de agora, estamos retomando ou retornando nosso programa Conexão e Comunhão, tanto pelo canal do YouTube como pelo Facebook. Você pode compartilhar, você pode nos acompanhar, você pode utilizar o chat para fazer perguntas ou comentários. É uma alegria, um privilégio estar de retorno aqui nas quartas-feiras, às 20 horas, no Conexão e Comunhão. Nosso desejo e oração é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a sua vida, a vida da sua família. E nós vamos falar hoje sobre oração, a ferramenta que está sendo muito utilizada, né? Que principalmente nesse tempo de pandemia, nunca oramos tanto. Mas será que realmente estamos utilizando esse meio para falar com Deus da maneira correta? O que a Bíblia nos ensina? Jesus deu o exemplo de oração, afinal, o Senhor sabe tudo o que vai no nosso coração, nossa mente, sabe das nossas necessidades. Por que devo orar? Por que devo permanecer orando, mesmo muitas vezes entendendo que essa resposta na visão humana está demorando? O que eu vou fazer? São perguntas como essas que nós vamos procurar responder através da Palavra de Deus e do estudo desta oportunidade. Então, não se esqueça, compartilhe aí e vamos começar orando. Nada melhor do que orar, do que pedir a iluminação do Espírito Santo na compreensão da Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos mais uma vez de compartilhar da Tua Palavra. Te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem ouvido as nossas preces, as nossas orações, e o Senhor tem respondido conforme a Tua santa e soberana vontade, que com certeza é o melhor para a vida de cada um de nós. Te louvamos por aqueles que estão nos acompanhando, te pedimos pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, te agradecemos pela oportunidade de estarmos com vida e que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar mais uma vez na compreensão da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Descobrindo a oração, redescobrindo a oração, mantendo o foco na oração. Mas como eu devo orar? O que a Bíblia nos fala sobre a oração? Para isso, precisamos utilizar o texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então há um pedido aqui dos discípulos para que Jesus pudesse ensinar a eles como orar. E aí a gente pode tirar aqui alguns entendimentos, um aprendizado sobre a questão dessa pergunta. Primeiro, nós podemos destacar aqui quando eles se dirigem a Jesus, ou o discípulo pergunta a Jesus, ou para que ele pudesse orientar, ensinar a orar, há um reconhecimento aqui da autoridade de Jesus. Então a pergunta é, Senhor, um reconhecimento dessa autoridade. Ao mesmo tempo, há também um reconhecimento que Jesus era capacitado para ensiná-los, né? Quando ele diz, Senhor, ensina-nos a orar, o discípulo está dizendo o seguinte, que Jesus tinha autoridade para isso, tinha capacidade de ensinar, e Jesus também era exemplo, porque ele orava, então ele sabia como fazer. Nada melhor do que quando a gente ensina, quando nós damos o exemplo. Então os discípulos aqui reconhecem em Jesus a autoridade, né? A capacidade para o ensino, e ensino focado naquele momento, né? Jesus sempre ensinava os discípulos, mas naquele momento eles gostariam de aprender sobre oração. Quem sabe nós também podemos aprender nesse momento sobre oração. Esse pedido também vai nos revelar o seguinte, que os discípulos viam em Jesus o valor da oração. Eles já observavam Jesus orando e eles entendiam que a oração deveria fazer parte da vida deles. E então eles reconhecem esse valor da oração. Os discípulos também reconheciam, como eu disse anteriormente, o valor da instrução.
Eles queriam orar, mas de maneira correta, eles queriam ter uma melhor compreensão, um melhor aprendizado sobre a oração. Eles reconhecem aqui esse valor da instrução. E eles identificavam em Jesus a autoridade para ensinar, né? O ensino muitas vezes, e talvez seja o grande desafio dos dias de hoje, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É um ditado popular. Jesus não, ele tinha autoridade, inclusive, para ensinar, porque ele era exemplo, ele dava testemunho. E aí nós começamos então e podemos pensar o seguinte. Primeira pergunta, o que é oração? Percebemos às vezes aquela dificuldade, principalmente a pessoa que está iniciando na vida cristã, ele quer saber o que é a oração. A oração posso definir de uma forma bem prática, bem simples, né? A oração é conversar com Deus. E aí nós vamos ver isso no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15. Já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Nós vamos conversar com o Senhor, conversar como amigo, né? Reconhecendo, é claro, o seu poder, a sua autoridade, mas conversar, colocar, expor para o Senhor as nossas necessidades, confessar os nossos pecados. E volto a repetir, Ele conhece, sabe de tudo isso, mas há necessidade desse reconhecimento, desse conversar. E é bom destacar aqui que quanto mais você estreita os laços com seus amigos aqui, o bate-papo, os encontros, mais nós vamos nos tornando íntimos e amigos, né? Esse relacionamento vai aumentando. Com o Senhor, através da oração, não é diferente. Então, quanto mais eu converso com Deus, mais eu vou me tornando íntimo de Deus. A segunda pergunta que nós temos aqui é por que devemos orar? Ora, se Deus já conhece as minhas necessidades, o que eu penso, né? O que vai na minha mente e no meu coração, por que eu preciso orar? Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de também enfatizar uma pergunta auxiliar, né? Então vamos lá. Por que Jesus orava? Então, antes de responder por que eu devo orar, vamos a Jesus. Jesus orava porque ele aprendeu a obedecer. Então, ensinamento bíblico, nós devemos orar. Então, Jesus está demonstrando aqui, está dando um testemunho da obediência. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando também essa obediência. Jesus também orava porque ele confiava na providência divina. Talvez seja o caso dos dias atuais, né? Quando a ciência não tem uma solução, a tecnologia, a nossa posição social, agora durante a pandemia, aí nós aprendemos ou voltamos a confiar na providência divina. Jesus então dá esse exemplo. Jesus orava também porque ele ansiava essa maior comunhão com o Pai, esse estreitamento de relacionamento, né? Intimidade com o Pai. E por último, Jesus orava porque ele manifestava preocupação com os outros, a intercessão, o cuidado, né? Quando nós, principalmente na comunidade local, na igreja, nós temos lá um grupo de intercessores, então, quando alguém tem um pedido específico de oração, uma necessidade, nós trazemos isso para a igreja, para o grupo de intercessão que vai estar orando sobre aquele assunto, sobre aquela necessidade. Jesus, então, manifestava aqui uma preocupação com os outros. Então, Jesus dá o exemplo de oração. Ele orava porque ele aprendeu a obedecer, porque ele confiava na providência divina, porque ele ansiava maior comunhão com o Pai e também porque se preocupava com os outros. Aí nós podemos ir, então, para a resposta, né? Por que devemos orar? Primeiro, nós devemos orar para desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 23, vai dizer: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Quando nós oramos, e um pouquinho mais à frente nós vamos ver que o ideal é sempre orar num lugar separado, reservado,
onde você pode realmente falar tudo para Deus com as suas palavras, confessar os seus pecados, né? Colocar os seus desejos, a sua necessidade. Então, nós devemos orar para desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus. Quem não ora não consegue desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus. Voltamos aí à questão do amigo. Você só tem um amigo quando você está constante tendo relacionamento, bate-papo, né? Ou por telefone, ou pessoalmente, vai estreitando esses laços de amizade. Você vai se tornando íntimo, vai ali compartilhando muitas coisas que você não compartilha com todos. Da mesma maneira, através da oração, nós vamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Nós também devemos orar, porque a oração é um mandamento bíblico. Jesus obedeceu, Jesus orava. Efésios capítulo 6, versículo 18 vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões. Não só quando estamos passando por pandemia, por dificuldade, mas orar também para agradecer, orar o tempo todo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós devemos orar porque é um mandamento bíblico, né? Vamos estreitar os relacionamentos, vamos ter mais intimidade com o Pai e vamos estar obedecendo a esse mandamento bíblico. Devemos orar também porque através da oração, como disse, nós confessamos os nossos pecados. E essa confissão, ela vai trazer cura para a alma. Nós vamos nos sentir mais aliviados, mais leves. Eu diria até também traz muitas vezes cura para o corpo físico, né? Traz a cura muitas vezes para a ansiedade, para a depressão. Então nós precisamos pensar um pouco na oração e quando nós confessamos, além de ter essa cura na alma, ela vai refletir também no nosso dia a dia, no nosso corpo físico. O Salmos 32, versículo 3 a 5 vai dizer: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Davi se sentindo triste, se sentindo doente, né? Todos os aspectos, o aspecto espiritual, sua alma estava ali triste, estava sofrendo, estava doente, isso refletia também no seu corpo físico. Davi então confessa o seu pecado, Davi abre o seu coração, isso traz cura para a sua alma. Se você estiver precisando de cura para a alma, não se esqueça de buscar essa cura através da oração. Devemos orar também porque a oração nos fortalece, nos mantém firmes para as tentações do dia a dia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13, vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração dominical, a oração modelo que Jesus ensinou. Então, justamente a oração, eu diria que é uma vitamina, ela vai nos fortalecer, ela vai fazer com que tenhamos forças para resistir. Ela não vai impedir que as tentações, melhor dizendo, cheguem a cada um de nós, mas ela vai nos permitir resistir a essas tentações, superar, vencer essas tentações. Nós só vamos conseguir isso através da oração. Em quinto lugar, nós devemos orar, porque este é o meio para agradecer a Deus por tudo que temos recebido. Nós muitas vezes esquecemos, né? Pedimos naquele momento de dificuldade, esses momentos que a humanidade passa, depois a gente vai retomando a nossa vida e às vezes nem se lembra de agradecer, né?
Acontece muito no dia a dia, né? Às vezes você vai num aniversário, em um casamento, e aí dada aquela questão do momento ali, os noivos ou o aniversariante nem se lembra disso. Aí com o tempo, às vezes, você recebe uma ligação ou uma mensagem: olha, quero agradecer você por você ter vindo, pelo presente, né? Então, não esquecer de agradecer. E nós oramos porque esse também é o meio que nós temos para agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dá graça em todo momento, no momento de alegria, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, porque Deus continua no controle e através da oração nós vamos agradecer por tudo que Ele tem nos dado. Mesmo apesar das lutas e dificuldades, estamos aqui, estamos vivos, estamos caminhando. Então, não se esqueça que a oração é o meio pelo qual nós também podemos e vamos agradecer a Deus. Devemos orar porque a oração satisfaz os mais profundos desejos da alma. Lembra? Falamos que a confissão traz cura para a alma e através da oração nós vamos satisfazer esses desejos da nossa alma. Salmos 46, 4 e 5 diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper de amanhã. A oração satisfaz os mais profundos desejos da alma. Então nós precisamos orar por tudo isso que foi colocado. Então nós podemos já responder a primeira pergunta: por que devemos orar? A segunda pergunta que nós temos que responder, ou melhor, a terceira pergunta que nós temos que responder é: como devemos orar? Né? Precisamos orar, mas como nós devemos orar? E aí, às vezes, há algumas dificuldades de entendimento, né? E aí, vamos lá. Nós temos a oração pública, que é aquela que você faz quando a igreja se reúne presencialmente, né? Ou, às vezes, no momento de aniversário, num casamento, no encontro de família. Essa é a oração pública. Mas é a oração importante, não que a pública não seja, mas em nível de importância, do aumento do relacionamento, né, o estreitamento do relacionamento, intimidade com Deus, nós temos a oração particular. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala sobre isso. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Nós precisamos, quando orarmos, pensar que a oração precisa ter sequência e ela precisa ter alguns requisitos, né? E aí, para que esses requisitos sejam cumpridos, quando nós oramos em secreto, em particular, é mais fácil. Por exemplo, nós precisamos confiar. A oração, ela precisa vir junto com a confiança que o Senhor vai nos atender. Preste atenção. Atender segundo a vontade dEle. Atender para que seja o melhor para a minha vida e para a sua vida. O atendimento aqui não está condicionado a Deus realizar a minha vontade ou a sua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 8 diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Ok, já falamos sobre isso. Mas há essa necessidade dessa oração acompanhado da confiança, da fé, que o Senhor vai nos atender. E esse atendimento, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ele pode ser de algumas maneiras, né? E não confiar que Ele vai atender ou determinar para que Ele atenda a minha, a sua oração como nós queremos. Nós precisamos também orar buscando o quê? A vontade de Deus na nossa vida. Esse é um requisito importantíssimo.
A oração modelo, a oração dominical que a Bíblia nos ensina, que o próprio Jesus nos ensina, Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, além de confiar, nós temos que orar pedindo e confiando que o Senhor realize em nós a vontade dEle e não a nossa vontade. Né? Olha lá, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Então esse requisito é importantíssimo para que a oração alcance êxito, para que a gente realmente possa entender como orar, entender o que vai acontecer quando nós oramos. Então nós devemos orar buscando a vontade de Deus e não a nossa vontade. Devemos orar também sem cessar, e a expressão aqui orar sem cessar indica o quê? Orar regularmente, não só no período de pandemia, só no período de dificuldade, só quando estamos precisando receber algo, né? Muitos têm usado a oração como o hipermercado da fé. Então, quando eu preciso de cura, eu oro, vou lá na prateleira da cura e oro esperando ser curado. Quando isso acontece, eu esqueço, né? Quando eu quero a restauração de um relacionamento, eu também oro só naquele momento. Não é isso. Orar sem cessar significa que nós devemos orar regularmente, não só esporadicamente ou uma vez e outra. E o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 1, fala sobre isso. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca se desanimar. E às vezes nós começamos a orar e achamos, entendemos na nossa visão muito pequena, humana, né, que está demorando a resposta de Deus. E a gente desiste, a gente para de orar. Então, ore regularmente, independente do que está acontecendo. E a oração também deve ser acompanhada do requisito da objetividade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Orar, confiar, orar aqui, entendendo que o Senhor vai nos atender e que nós precisamos depositar nele a nossa confiança, né? Então, ser objetivo nesse aspecto. Às vezes nós estamos orando, mas estamos desesperados, estamos ansiosos, queremos resolver e aí acrescentamos uma série de outras coisas, não somos diretos e objetivos, né? Qual é a sua necessidade hoje? Qual a minha necessidade? Nós oramos, depositamos, apresentamos ao Senhor e confiamos na resposta e no tempo de Deus. Então, orar também, ou a oração, melhor dizendo, precisa ter esse requisito de objetividade. A oração também deve ter o requisito, ou deve ser acompanhada de uma pergunta, né? Qual é a tua vontade, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? E aí sim, qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Às vezes nós oramos, eu sempre brinco aqui com jovens e adolescentes, né? Ora-se pelo casamento, mas ora, então o rapaz ora pela determinada menina, determinada moça. O inverso também, ela ora por determinado rapaz, determinado moço. A gente não coloca para que Deus defina, né? Isso é muito difícil, confiando na resposta de Deus. A gente coloca a oração pro forma, né? Não, estou orando para cumprir o protocolo, vamos dizer assim, mas eu já tenho, aqui eu já tomei a minha decisão. Aí não adianta, a gente precisa orar perguntando para Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E aí sim, nós caminhamos no próximo passo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Já lemos esse texto anteriormente, mas eu quero reforçar com relação à oração. Outro requisito importante é procurar um lugar silencioso. Quando nós estamos orando em público, né? Às vezes nós oramos mais pelas outras pessoas ou por determinado momento, às vezes na igreja, como eu disse, ou num casamento, ou num aniversário, intercedendo por outros. Mas quando nós procuramos um lugar secreto, um lugar silencioso, um cantinho, né? Quarto de oração, o filme é bastante conhecido. Quando nós procuramos um lugar para orar,
nós vamos com certeza ter mais liberdade com Deus. Nós vamos ter essa intimidade com o Senhor. Então, é sempre bom procurar esse lugar separado. Outro requisito também é aproveitar as oportunidades. Às vezes nós perdemos a oportunidade de orar pelos outros, orar pela nossa vida. Às vezes um tempo que nós temos disponível, a gente utiliza e preenche com outras coisas. Poderíamos aproveitar para a oração. Atos capítulo 10, versículo 9 vai dizer: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Essa oração, ela deve ser feita sempre, né? Às vezes você está aí parado no trânsito, você está aí em casa com um tempo vago, né? Aliás, muita gente reclamou nesse período de distanciamento social, que ficava em casa e não tinha muito o que fazer, né? Mesmo quando se trabalha em home office. Aproveite aí, preencha esse tempo orando. E aí podemos ir para a quarta pergunta. Quando oramos e a resposta não vem? Isso talvez seja aquilo que nós mais estávamos esperando aqui nesse estudo. Então vamos lá. Como pode vir as respostas de Deus? Primeiro, Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então vamos lá. A resposta pode ser não se esse pedido vier errado. Esse pedido vai nos prejudicar. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o quê? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Deus vai dizer não. O pai, né? O filho às vezes pede algumas coisas para a gente que a gente vai falar não, isso aqui não vai acontecer, não vou autorizar. Com o Senhor não é diferente. O problema é que às vezes nós oramos só querendo sim, né? O filho, quando vai pedir determinada coisa, e a geração de hoje talvez esteja parentes aqui, né, mal acostumadas, só sabe receber o sim, quando recebe o não, fica aquele desespero, né? Entra até em depressão. Na realidade, o Senhor vai responder não e nós precisamos aprender a ouvir o não e entender o não. Aí voltamos lá, quanto mais intimidade temos com o Senhor, quanto mais desenvolvemos a oração, mais nós vamos conseguir compreender de uma forma mais prática e rápida essa resposta. Há também aquela resposta de calma, de espera, né? Então esse não é o momento certo. Nós sempre somos precipitados, porque nós não somos onisciente, onipresente, onipotente. Não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos, né? Deus conhece tudo. Então ele fala, agora não é o momento, calma, né? Aguarde. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Tiago 4:3. Continua orando. Você não foi atendido ainda, você tem um propósito, você tem um objetivo, você está orando para Deus, não conseguiu perceber a resposta ainda, não teve resposta, acalme, não se desespere, aguarde, confie. Lembra o que falamos lá atrás? Confiar no Senhor. Também nós temos aquela resposta seguinte: Deus vai dizer, você está errado, você precisa crescer, então eu não vou te atender nesse momento. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja, né? Isso acontece muito até na vida cristã. Nós estamos, às vezes, tão preocupados, tão querendo desenvolver, né, um ativismo, às vezes até desenvolver o dom que o Senhor nos confiou. Existe aí aquela, né, orando para que isso seja manifestado na sua vida, mas aí Deus fala, não é o momento ainda, você precisa crescer um pouco mais, você precisa ter solidez, ter alicerce, estar bem alicerçado, né? Hoje nós temos aí alguns escândalos, né? Paulo vai falar, inclusive, não impõem as mãos precipitadamente, as pessoas querendo ser líderes, pastores, pastoras, diáconos, missionários, não estavam preparados para isso, né? E aí acontece aquilo que nós temos visto e ouvido, né, os escândalos. Então, muitas vezes o Senhor vai dizer, não é o momento. E tem a resposta que todos querem ouvir, eu e você. Siga, a resposta é sim.
se o pedido, né, e o momento está certo, Deus diz, siga, sim, continue, prossiga. João capítulo 14, Evangelho segundo João capítulo 14, versículo 14 vai dizer, o que vocês pedirem em o meu nome eu farei. Não se esqueça, entretanto, porém, que nós temos que pedir para que o Senhor faça a vontade dEle. Então, quando o nosso pedido, né, o nosso reclame, nós estamos ali nos debruçando no altar do Senhor, estamos clamando, nós não podemos esquecer daquele requisito, seja feita a vontade dEle. Então, quando Ele responde, siga, aí também tem outro detalhe, né? Quando Ele fala para a gente prosseguir, a gente não pode ter medo. E às vezes a gente recebe a resposta de Deus, mas a gente fica titubeando, fica querendo confiar nas nossas condições ou nas nossas forças. Não se esqueça, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Entendeu? Siga, entendeu o sim, ouviu isso do Senhor, Ele confirmou, prossiga, não há nenhum problema. E eu quero concluir orando e pedindo ao Senhor que a cada dia Ele possa nos ensinar a orar. Essa oração, esse desenvolvimento desse aprendizado precisa ser diário e constante. A cada dia nós precisamos orar mais, nós precisamos ter mais intimidade com Deus e vamos conseguir ter isso através da oração, mas nós precisamos estar bem preparados para receber as respostas do Senhor. A começar pelo tempo. Nós hoje somos muito imediatistas em tudo na nossa vida, o mundo está conectado, é tudo muito rápido, tudo muito ágil e a gente precisa tomar muito cuidado. Com o Senhor não acontece isso. Ele vai responder no tempo certo, Ele vai responder de acordo com a vontade dEle, o que é melhor para a minha vida e para a sua vida, não as respostas que nós queremos. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos continuar desenvolvendo uma vida de oração, não por obrigação, mas com alegria, sabendo que isso agrada ao Senhor, sabendo que através da oração obedecemos ao Senhor, mas não devemos esquecer também de confiar no Senhor. Amém? Vamos a uma participação musical, depois não saia daí, eu tenho uns recadinhos aqui para você, umas comunicações. Que Deus nos abençoe. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos ao início. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor
Estamos chegando ao final do Conexão e Comunhão desta quarta-feira, mas eu gostaria de deixar com você aí as nossas comunicações, né? Você pode continuar acompanhando as programações da Batista Vila Formosa através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Se você ainda não está inscrito lá no nosso canal do YouTube, aproveite para fazer isso. Nós estamos aqui às quartas-feiras às 20 horas, né? Como eu disse, estamos retornando online somente, não temos o culto presencial, o encontro presencial às quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, estaremos aqui com Conexão e Comunhão. Aos domingos, pela manhã, também online, a manhã de estudo, a partir das 10 horas da manhã. E às 19 horas, nós retomamos os nossos cultos presenciais. E preste atenção, não há mais necessidade de fazer reserva de lugar. Você pode estar conosco, né? Chegando sempre um pouco antes. Nossa programação, a nossa celebração aos domingos às 19 horas será uma alegria, um privilégio receber você e a sua família. E muito em breve estamos preparando uma programação especial para você às quintas-feiras com o programa De Frente com o Pastor, que será transmitido pelo nosso canal, pelo canal do Pastor Adilson do YouTube. Você pode aí, está aparecendo na tela, aí você já pode também fazer lá, se inscrever no canal para receber as nossas notificações. Quero orar pela sua vida para encerrar a Conexão e Comunhão desta quarta-feira. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a Ele que possa nos abençoar, apesar de não sermos merecedores. Senhor, te agradecemos mais uma vez porque a Tua palavra é clara, a Tua palavra não deixa dúvida e nessa oportunidade aprendemos um pouco mais sobre a oração, que todos nós possamos desenvolver uma vida de oração, com certeza, uma vida que vai agradar ao Senhor e seremos e continuaremos sendo abençoados, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, te pedimos por todos aqueles que estão nos acompanhando e que o Senhor possa nos dar outra oportunidade de retornarmos para falar da Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir.